Boa tarde, chá comigo! Hoje é dia de mais uma live Chá de Direito e você não pode perder. Então, sente aí e vem com a gente. Como sempre, nossa convidada de hoje é Cíntia Simas. Hoje nosso assunto é mercado informal de trabalho. Antigamente se pensava que para ser uma pessoa enganjada, inserida nesse mercado informal de trabalho, seriam pessoas de baixo nível de escolaridade, que não tinham conhecimento. E hoje, a cada dia que passa, a gente percebe que nós temos vários tipos de pessoas de diferentes níveis educativos não, de escolaridade. Desculpa, gente, de vez em quando eu misturo um pouco o inglês, aí o português, aí saem umas coisas assim meio desconexas. Então, como eu ia dizendo, antigamente se pensava isso. Uma pessoa que está no mercado informal de trabalho é porque não estudou. E hoje, a cada dia que passa, a gente vai vendo que nós temos engenheiros, contadores, enfermeiros e uma gama de profissionais, né, com especialidades, mas que por falta do emprego formal caíram na informalidade. Ou pessoas que exerceram a sua profissão durante anos e anos afinco e um dia, por algum motivo, é mandado embora e resolve investir a grana da indenização no seu próprio negócio. Nem sempre essas pessoas entram direto no mercado formal. Muitas vezes essas pessoas ficam ali alguns meses, até anos, o primeiro, o segundo ano, meio que testando, né? O americano fala testing the waters, testando ali o campo para ver se vai dar certo ou não. Além disso, no mercado informal de trabalho, você vai encontrar as domésticas, apesar de elas terem uma legislação trabalhadora diferente dos outros funcionários, você ainda vai ver domésticas que estão no mercado informal de trabalho. Por quê? Com toda essa mudança na legislação, a empregada doméstica se tornou um funcionário muito caro. E aí os patrões resolveram optar pela diarista, que só vai 1 ou 2 dias na sua casa fazer uma geral, e elas estão no mercado informal de trabalho. Como é que será que está essa vida delas? Será que elas já se adaptaram ou não? Você também vai ver no mercado informal de trabalho pessoas que têm uma habilidade qualquer e resolveram investir ali no seu próprio negócio. E aí, muitas vezes, por falta de instrução, não sabem, ou não se sentem seguro, ou não têm certeza se é isso mesmo que elas querem e ficam ali no mercado informal de trabalho. Hoje em dia é muito comum você ver aí nesses motores de aplicativos, tipo Uber, 99, 99, você vê pessoas, advogados, administradores de empresas, todo tipo de pessoa trabalhando também no mercado informal de trabalho. E hoje a Cíntia vai conversar conosco a respeito exatamente disso, das vantagens e das desvantagens. Imagina, mais de 40% das pessoas estão trabalhando no mercado informal. E a gente ainda vai ver aquele senhor, aquela senhora que já se aposentou, e aí por um motivo ou por outro, alguns porque se aposentaram, mas ainda se sentem úteis, não quer ficar em casa sentado, vendo o tempo passar, aí procuram um outro emprego, procuram uma outra atividade, não é verdade? E outras pessoas também que já se aposentaram, que precisa agregar uma renda extra. Então, como vocês podem ver, e temos todos os tipos de pessoa trabalhando no mercado informal de trabalho. E aí nós também vamos falar do MEI, né? Que é uma modalidade que nós vamos conversar com a Cíntia. Eu queria dizer também que todos esses profissionais que estão trabalhando no mercado informal de trabalho vai se aposentar um dia. Será que eles estão se planejando para aposentadoria? Será que as pessoas sabem como se tornar um microempreendedor individual, que é o MEI, M-E-I, microempreendedor individual? Vamos falar sobre isso. Qualquer um pode ser um microempreendedor individual? Tem idade para isso? Bem, é para falar desse assunto que eu vou chamar a Cíntia Simas agora para conversar com a gente. Espere aí.
Vamos ver se ela já está pronta aqui, me esperando. Gente, eu quero aproveitar para falar o seguinte: vocês têm que nos seguir aqui. Toda quarta-feira nós temos live de direito, onde nós falamos de todos esses assuntos aqui que muito nos interessa, não é verdade? Cíntia, tudo bem? Tudo bem! E aí, tudo tranquilo? Tudo. Gente, a Cíntia, semana passada, teve um imprevisto e aí não pôde estar com a gente. Mas hoje estamos aqui de novo falando do mesmo assunto. Não esquecemos do nosso assunto, não, né? Exatamente, isso aí. Nossa! Cíntia, estava falando aqui do microempreendedor individual, do MEI, né? Do MEI, isso, MEI. E aí estava justamente aqui falando que essa concepção de que uma pessoa que está no mercado informal de trabalho é uma pessoa que não tem um nível de escolaridade alto ou que não tem uma profissão. Imagina, isso está tão longe da verdade, né? Porque hoje a gente está falando aqui, tem motorista de aplicativo, tem aquele aposentado que quer aumentar uma renda, né? Tem aquela dona de casa que vende um docinho. Esqueci de falar das meninas que fazem unha, tratamentos estéticos que vai na casa da cliente, né? É verdade. Quando as pessoas começaram a ter um conhecimento do MEI, as pessoas ficavam assim, naquela dúvida, se era bom, se não era, se era uma coisa que ia beneficiar. E depois também as pessoas começaram a ter uma dúvida em relação à questão dos benefícios, do que era preciso para a pessoa se tornar MEI, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o que acontece é que aquela ideia de que era só para quem não tinha escolaridade, para quem não tinha uma formação, fazia parte daquela categoria do que a gente chama de subemprego, que poderia trabalhar ali no MEI. Mas isso, na verdade, não é verdade. Na realidade, hoje nós temos que qualquer pessoa que trabalhe de maneira autônoma pode se tornar um MEI. E quem é essa pessoa? Como você falou, essa pessoa ela pode ser a faxineira, a diarista, a manicure, a esteticista, a cabeleireira, mas ela também pode ser uma pessoa de formação. Nós temos várias pessoas que têm formação hoje e que estavam trabalhando informalmente e que aí resolveram se cadastrar e abrir um MEI para entrar e passar para a formalidade. E como você falou, quem são essas pessoas? Hoje nós estamos vivendo, mas na verdade há alguns anos já, o Brasil está vivendo um período de crise financeira e econômico. Então nós temos várias pessoas, como você disse, que está trabalhando como motorista de aplicativo, homens e mulheres, que têm formação, mas que por conta da situação econômica passaram a fazer esse trabalho. E quando eles fazem esse trabalho registrado, cadastrado no MEI. Então é importante deixar claro que qualquer pessoa hoje que forneça qualquer tipo de produto ou qualquer tipo de serviço pode se registrar e cadastrar o MEI dele. Exato. Aí o pessoal se pergunta assim, mas onde que eu vou? Aí a pessoa fala, quero falar uma coisa aqui, porque eu tenho uma porção de amigos e amigas que tem barraquinhas na rua, que são ambulantes. É camelô. É microempreendedor individual também, né? Exato. Que é camelô. Não, ele é um empreendedor, né? Às vezes ele oferece emprego para uma outra pessoa, não é verdade? É verdade. Assim, até como você bem falou, até essas pessoas, eu não sei nos Estados Unidos, mas no Brasil, toda cidade, no seu bairro, tem a feira. Seja a feira de alimentos ou aquela feira que a gente diz que é a feira do turista, que fornece produtos, né, para as pessoas. Tanto uma feira quanto a outra, essas pessoas que atendem nessas barraquinhas, nesse boxe, elas são microempreendedores. O que as pessoas costumam diferenciar você é formalizado? Se você for formalizado, se você for legalizado, registrado, você simplesmente é um microempreendedor individual de fato e de direito. Se você ainda não fez o seu registro,
significa que você ainda está na informalidade. Ou seja, você é um microempreendedor individual, de fato. Você só não é de direito. E para que você tenha os seus direitos, você precisa se regularizar. Mas e aí, qualquer um hoje faz. E aí, aonde é que as pessoas vão para conseguir se cadastrar nesse meio? É na internet, tem que ir no fórum? Pela internet mesmo. Isso hoje é muito fácil. Na internet existem várias plataformas onde você digita MEI e ele já te redireciona, entendeu? Para o cadastro do MEI. Você também pode fazer diretamente na Receita Federal. Você pode procurar um contador, se você tiver um conhecido. É muito fácil, muito, muito, muito fácil. Mas eu recomendo assim, nacionalmente, né? Já que a gente fala para o Brasil inteiro, para as pessoas que estão fora do Brasil, que vão recomendar para quem está dentro do Brasil. Entre na plataforma do Sebrae, porque o Sebrae, quando você entra na plataforma do Sebrae, ali ele já te direciona direto para fazer a inscrição no MEI. E o passo a passo, ele é muito autodidata, não é nada complicado. Você vai inserir o seu nome, suas informações pessoais, RG, CPF, o seu endereço. É muito simples se cadastrar. O seu endereço, ali você diz se o endereço onde você reside é o mesmo que você trabalha, ou seja, essa moça que faz docinho para vender na rua, empadão, bolo, esses homens que saem aqui em Curitiba, tem muito uns carrinhos que eles vendem pizza. Que legal. Exatamente, uns carrinhos assim, parece uma casinha assim, os carrinhos, e os rapazes, alguns compram, outros alugam essa carrocinha que parece uma casinha para venderem pizza. E então essas pessoas, eles produzem esse material em casa e eles dizem ali se o endereço onde ele trabalha é o mesmo que ele reside e consta ali. A partir dali é altamente, como eu estou te dizendo, intuitivo. É bom porque, diferentemente das outras grandes empresas, para quem é MEI, você tem uma possibilidade de registrar até 12 atividades. Você registra uma principal, por exemplo, você é manicure. Essa é a sua atividade principal. Então, vai constar lá que você, como a atividade principal do seu MEI é manicure. Mas ali abre uma janelinha para você, onde você pode selecionar várias outras opções. E você vai poder incluir toda e qualquer outra coisa que você faça. Por exemplo, você é MEI e trabalha de manicure, mas você fala inglês e você dá aula particular de inglês para uma, duas criancinhas. Você pode colocar lá, atividade secundária, aulas particulares, entendeu? Você pode colocar lá, atividade, você pode, não precisa ser uma relacionado com a função principal. Isso para o MEI é ótimo. Porque no Brasil, como a gente costuma dizer, as pessoas são 1001 utilidades. Então, na verdade, essa facilidade é uma facilidade que só existe para o MEI. Porque nas outras empresas de grande porte, elas estão obrigatoriamente compelidas, né, a atividade secundária está relacionada àquela principal. Não pode ser uma coisa que não tenha nada a ver. E o MEI não, o MEI pode. O MEI pode fazer qualquer coisa e cadastrar. Então, é bem flexível, né? Extremamente flexível, porque, veja bem, hoje, por exemplo, agora nesse tempo de pandemia, nós estamos em casa. Aquela pessoa que antes, como você falou, que era o ambulante, o camelô, que vende na rua, né, ou que vende na feira, essas feiras estão suspensas, né? As pessoas não estão podendo ir para a feira, não estão podendo vender os produtos na rua. Então, essa pessoa hoje ela não está mais vendendo as coisinhas dela, ela está fazendo bolo para vender em casa, né? As pessoas também é legal falar que mesmo quem vende pela internet também pode ser MEI, né? Sim, exatamente, porque isso também é uma variação importante, que o que acontece, como está todo mundo nesse isolamento severo, as vendas da internet cresceram muito, né? E isso vem em socorrer principalmente o MEI, porque ele não está podendo ir para a rua. Exato. Então, ele tem feito as vendas pela internet. E isso, algumas pessoas têm dúvida, mas mesmo aquele que produz o seu produtinho só para venda na internet, também pode ser considerado MEI. Às vezes, as pessoas acham que só é MEI quem oferece o serviço na rua, né? Mas não é verdade. Você pode
produzir, exemplo, vou dar um exemplo assim para ficar bem fácil de compreensão. Aquela mulher que produz um sabonete líquido, sabe, em casa. Aquela mulher hoje a gente está vendendo muita máscara, né, por causa do isolamento. Essa costureira que faz a máscara dentro de casa para vender, ela é um MEI. Se ela estiver formalizada, ela não está podendo ir para a rua vender a máscara dela, mas na internet ela divulga e vende pela internet. Então, ela está usando a internet para vender o produtinho dela e ela continua sendo MEI do mesmo jeito. Isso é muito importante deixar claro. Olha só, a Carol está perguntando assim, ó, quem tem um trabalho formal, mas tem uma atividade secundária para ganhar um dinheirinho extra, né? Aqui a gente falou lá do aposentado também, se encaixa aí. Ele também está incluso no MEI? Tá, né? Na verdade, assim, a gente sempre fala, né, que tudo é um jogo de perde e ganha, né? Tudo são direitos e deveres. Então, se uma pessoa ela trabalha oficialmente cadastrada numa empresa qualquer, né, regularmente, mas ela tem uma atividade paralela. Por exemplo, normalmente você é secretária e atende num consultório de odontologia. Essa é a sua função principal. Mas em casa, você trabalha como cabeleireira. Né? Lá na sua casa, você faz uma escova, faz uma coloração no cabelo, você trabalha como cabeleireira. Você pode ser MEI? Você pode ser MEI. A dúvida que a grande maioria das pessoas tem é: o que vai acontecer comigo quando eu perder o meu emprego original, ou seja, minha fonte principal? Se eu for demitida lá daquela consultório de odontologia que eu trabalho como assistente, como secretária, e eu for cadastrado como MEI, eu vou ter os meus direitos? Essa é a pergunta que as pessoas mais fazem. Na verdade, como eu falei, é tudo um jogo de ganha e perde. Por aquela empresa, você não vai ter esses direitos, porque você foi demitida dela quando você estava cadastrada no MEI. E o MEI, ele não considera você como um empregado. Você não é um empregado. Você é um empresário. Você não é um empregado. Então, quando isso acontecer com essa pessoa, ela não vai ter aqueles direitos lá relacionados àquela empresa. Mas em relação ao MEI dela, os direitos dela continuam sendo o mesmo. Ela vai ter todos os direitos de todas as pessoas que são cadastradas normalmente. Ela tem direito a receber auxílio maternidade, ela tem direito de receber o auxílio doença, ela tem direito à aposentadoria. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam levar em consideração, porque quando ela não está formalizada, ela não tem direito a nada disso. Né? Exato. É muito melhor que ela esteja formalizada, porque se ela ficar doente, como é que vai ser? Não tem direito ao auxílio doença. Né? Exato. Se ela fica idosa, não vai se aposentar, como é que vai ser? Nunca vai ter direito à aposentadoria, porque não contribuiu, porque não era formal. Então, é muito importante que as pessoas saibam que elas podem se formalizar e elas realizarem essa inscrição no MEI, porque a partir daí ela vai ver lá. Quando ela fizer isso, ela vai ver, ela recebe um número chamado CNPJ. Esse número, todas as empresas têm, né? E ela vai ver que ela vai receber esse númerozinho. Aquele númerozinho a Receita Federal gera, é o número da empresa dela. A partir daquilo ali, ela tem a obrigação, como eu falei, tudo é ganhos e percas, né? Ela vai ter direitos e obrigações. Ela vai ter a obrigação de fazer uma contribuição mensal, mas essa contribuição mensal é um valor bem simbólico. A menor é R$ 47,00, a maior me parece que é R$ 53,80. Ou seja... não é nada absurdo. É simbólico, principalmente se você levar em consideração que você vai ter direito aos benefícios do INSS se você tiver algum tipo de problema. Ou chegar à idade de se aposentar, você tem direito à aposentadoria, por um valor bem pequeno. Então, isso é importante que se diga. Fora que as pessoas têm muitas outras vantagens, porque essas pessoas desconhecem muito os benefícios que o MEI tem em relação a todas as outras empresas. Porque, veja bem, tem gente que não sabe, mas, por exemplo, o MEI,
As pessoas nem sabem disso, mas o MEI ele pode participar desse chamamento público, dessas licitações do governo. Exato. Tem gente que não sabe disso. E o mais importante é que a legislação diz que se você for MEI e participar de um chamamento ou de um processo licitatório e ficar em empate com uma outra empresa de porte maior, a preferência é sua. É do MEI. Deixa eu só te interromper um minutinho. Gente, só para exemplificar. Por exemplo, agora na pandemia, tem aí um pessoal do MEI que vende, sei lá, que fazia roupinha para vender na feirinha e não está fazendo mais, porque a feirinha está parada. Resolveu fazer máscara. Aí tem um hospital, por exemplo, né? Precisando de máscara que não está dando conta, né? Os pedidos deles já foram todos usados. Aí esse MEI, ele pode entrar nessa licitação, né? Para poder vender as máscaras para o hospital. Entendeu? É só assim para dar um exemplo. Isso mesmo. E daí, digamos que uma outra empresa com porte maior que ele fique empatado com ele. Ele tem a preferência. Esse hospital, ele vai ter que contratar o MEI. Entendeu? Outra coisa também que as pessoas não sabem, não é só a preferência sobre ganhar. Também eles têm uma grande vantagem, que é o seguinte: eles podem receber 10% a mais do valor contratado, né, do valor licitado, pelo fato deles serem MEI, para conseguir comprar os insumos para produzir o material da onde em larga escala. Exatamente. Então, isso também é muito importante. Às vezes, as pessoas nem sabem disso. E isso é importante que se diga pelo seguinte: nas cidades menores, nos municípios, não só nas menores, em todas as cidades, todos os municípios, mas isso é mais comum, né, das pessoas terem mais proximidade com órgãos do governo em cidades menores. Tem aqueles processos de licitação, por exemplo, você é a moça que trabalhava fora, de repente você se viu desempregada, não precisa ser nesse momento de pandemia, em qualquer momento, você se viu desempregada e você começou a fazer o quê? Dentro da sua casa mesmo, você começou a fazer marmitinha para vender na rua. Você começou a vender essas marmitinhas, vender, está com um bom movimento. Você investiu, agora você tem uma estrutura. Aí você fica sabendo, por exemplo, que na sua cidade vai ter uma licitação para fornecimento de marmitas para determinado órgão. Um exemplo, marmitas para o setor penitenciário, porque os presos precisam ser alimentados. Você tem o direito de concorrer nesse processo de licitação. E provavelmente, junto com você, vão outras empresas. Só que veja bem, se o seu for o melhor preço, pelo melhor produto, ou se o seu preço como MEI for igual ao de uma outra empresa, o governo vai estar obrigado, ou o município vai estar obrigado a contratar você. Isso é muito bom e as pessoas não têm esse conhecimento. E para tudo isso, é preciso o quê? Como eu falei, é muito simples. Vai direto no site do Sebrae, digite MEI, ele vai te redirecionar para a página. Você não precisa ir em lugar nenhum, não é preciso ir em lugar nenhum, não precisa nada. Você só precisa inserir os seus dados no sistema, ele vai cadastrar, quando você terminar, ele gera o número da sua empresa, do seu CNPJ. Pronto, a partir daquele minuto, você é um microempreendedor individual formalizado. Olha só para esclarecer, gente, CNPJ é o CPF da sua empresa. Isso, seu negócio, entendeu? Você tem o seu CPF individual e quando você se torna um MEI, que você vai ter uma microempresa, você é um microempresário, um microempreendedor, aí a sua empresa tem um CNPJ, que é como se fosse, mal dizendo, o CPF da sua empresa, não é verdade? Isso. É um número de cadastro e tal. Cadastro nacional da pessoa jurídica. Isso. Então, toda empresa é chamada de pessoa jurídica. A partir do momento que o MEI é uma empresa, ele também ganha esse número do CNPJ. Deixa eu falar um oi para os amigos aqui. Ó. Oi, Iraci, tudo bem, querida? Rafael Garcia, muito obrigado, querida. Luzia Santos, tudo bem, querida? Como é que vocês estão? Olha só. A gente tem que explicar uma coisa, porque quando eu coloquei o banner aí dizendo que a gente ia falar desse assunto, eu recebi uma pergunta. Eu fiquei pensando, falei, não, nada a ver. E aí eu fiquei pensando nesse assunto. Teve uma moça que me perguntou assim, Simone, quem trabalha numa empresa, mas não tem a carteira assinada, é do trabalhador informal? Eu falei,
Não. Não. Ele tem todo o direito, né, da lei da CLT, Fundo de Garantia, nananã. O patrão dele é que não está agindo, né, de acordo com a lei para garantir a esse funcionário os direitos, não é isso? Não é, esse aí não é um trabalhador informal, ele é empregado de uma empresa, né? Na verdade, é o seguinte: o funcionário que trabalha em uma empresa sem o registro na carteira, ele é um funcionário que está contratado de forma ilegal. E a falha é do contratante, da empresa, do patrão. E isso gera, claro, que muita responsabilização. Multa. Exatamente. Principalmente trabalhista, porque a primeira obrigação do contratante é fazer o registro na carteira do empregado. Para que esse empregado conte tempo de serviço para aposentadoria, para que ele tenha os direitos dele, auxílio maternidade ou paternidade, auxílio doença, benefício de alguns casos de saúde específicos pela legislação, aposentadoria, férias, 13º, 1/3 das férias, para ele ter direito ao FGTS dele. Então, tudo isso, né, recolher o INSS dele para ele poder se aposentar, tudo isso é uma obrigação do empregador e que beneficia o empregado, o funcionário, a partir do momento que aquela carteira está assinada. Exato. Se aquela carteira não está assinada, o crime é do empregador. Ou e seja, aí, se o funcionário interpelar, quer dizer, se esse funcionário for demitido sem nenhum direito, ele pode entrar com uma ação na justiça, né? Onde ele vai comprovar que ele trabalhou durante todo esse tempo sem se chama vínculo, sem o patrão dele ter formalizado esse vínculo, e o juiz vai determinar que o juiz vai mandar esse patrão, mesmo depois do funcionário ter saído da empresa, registrar, recolher tudo que era devido durante todo aquele tempo e ainda vai aplicar a multa. Exato. E olha só, e mais um detalhe, gente. Eu quero crer que hoje não exista tanto disso mais, mas, né, era uma prática muito comum no passado. O empresário te contrata, aí você vai com a experiência por 1, 2, 3 meses e não assinou sua carteira. Aí, dali a 3 meses, ele quer assinar sua carteira, daquele dia em diante. E os 3 meses anteriores que você trabalhou? Então, vale a pena ficar de olho. Esse é um assunto para uma outra live nossa, né? Para a gente não se estender muito nesse assunto. Mas não existe isso. Você entrou, ele tem ali no máximo uma semana, a sua carteira tem que ser assinada, devolvida na sua mão e pronto, né? Exatamente. Entrou, a carteira tem que estar assinada. O seu primeiro dia de trabalho já é com a carteira assinada. Se você está trabalhando sem a carteira assinada, está errado. Porque você vai lá, você faz uma entrevista, você apresenta a sua documentação, ele recolhe essa documentação para assinar a carteira, para te devolver, para dizer, a partir de amanhã, ou daqui a 10 dias, ou daqui a uma semana, eu preciso de você trabalhando na minha empresa. O primeiro passo é ele assinar a sua carteira. Se for por experiência, existe o contrato de experiência de trabalho. Ele assina como contrato de experiência de trabalho. Ele é obrigado a assinar. Exato. Esse é um assunto, gente, que quando eu anunciei a live de hoje, choveu perguntas, mas nós vamos fazer uma outra live, né, Cíntia? Para falar desse assunto, porque senão a gente não sai dele. É verdade. E aí, então, ok, então, pessoal, precisa fazer um MEI, vai lá no site do Sebrae, é mais seguro, não tem esquema nenhum, tá tudo bem explicadinho ali, não precisa nem, não é nada elaborado, é simples, né? A partir do momento que você registrou, você vai receber o CNPJ, né? E aí você está pronto, você já pode continuar as suas atividades normais. Aí você assim, mas quais são os benefícios e as desvantagens de ser um microempreendedor individual? Gente, aí é aquilo, né? Quando você trabalha numa empresa, você entra às 9, sai às 5, acabou o seu trabalho. Quando você é um microempreendedor, ok, você terminou a sua carrocinha, vendeu toda a pipoquinha da sua carrocinha, foi para casa, o trabalho continua. Você vai ter que comprar material, preparar. Se você vai fazer uma propagandinha, você tem que fazer a propaganda. Se você vai inventar uma pipoca nova, mais gostosa, diferente,
o seu trabalho não termina, né? Você vai para casa, o trabalho vai com você. Mas você tem essas vantagens que a gente acabou de dizer. Inclusive, agora, durante a pandemia, né? Não sei no Brasil, alguns governos deram, tipo assim, um estímulo financeiro para algumas empresas, alguns empreendedores, para sobreviver esse período de pandemia, né? E aí, a gente viu muito isso, né? De que as pessoas, apesar de serem microempreendedores, né? De fato, não eram de direito. Aí, né, por não estar cadastrado, não tinha direito a alguns benefícios, né? Exatamente. As pessoas perguntam, qual é o benefício? O benefício é esse que nós falamos. Você, como MEI, você tem os direitos de um outro trabalhador. Uhum. Você está garantindo os direitos de acessar um auxílio-doença em caso de emergência, um auxílio à maternidade ou à paternidade, no final da sua jornada de trabalho, uma aposentadoria. Esses são seus benefícios. Outros benefícios em relação a imposto. Você tem a isenção do seu imposto. As pessoas perguntam muito dessas taxas todas. PIS, CONFINS, é tudo isento para quem é MEI, entendeu? Tem essa facilidade. Outra coisa, o MEI, as pessoas perguntam, mas eu tenho que emitir nota fiscal? Você, MEI, você precisa emitir nota fiscal, mas você só é obrigado a emitir a nota fiscal se o serviço que você estiver prestando ou o produto que você estiver fornecendo for para a pessoa jurídica, ou seja, para uma empresa. Se você estiver fornecendo o seu produto ou o seu serviço para uma outra pessoa igual a você, não é obrigado a fornecer a nota fiscal. Então, isso também já é uma vantagem. As pessoas ficam descabeladas, mas, na verdade, já é uma outra vantagem. E essas vantagens secundárias que você estava perguntando sobre como tudo tem suas vantagens e como tudo tem suas desvantagens. O microempreendedor individual, como eu falei, ele não é um empregado, ele não é um funcionário. Ele é o dono da empresa dele. Ele é um empresário, né? E aí, ele precisa entender que aquilo que todo mundo fala, às vezes é melhor ser funcionário do que ser dono da empresa, porque o dono da empresa, ele nunca descansa. Exato. Né? Ele acorda de manhã, ele tem um monte de coisa para fazer na empresa. Quando ele sai da empresa, ele tem mais um monte de coisa para fazer a empresa dele funcionar. E o funcionário não, ele chega lá, ele faz aquele trabalho dele, acabou o horário dele, ele pega e vai embora. Exato. Mas, junto com tudo, né, tudo tem esse pró e contra. Esse MEI, ele pode escolher o horário dele de trabalhar, por exemplo. Claro, ele tem a flexibilidade, né? Exatamente, ele tem a flexibilidade. Às vezes, uma mãe, um pai, um tio, não se sabe, né? Ele não pode ter aquela rigidez no horário que o trabalho numa outra empresa como funcionário iria exigir dele. Então, ele trabalhando de maneira autônoma, ele pode 2 vezes por semana ir trabalhar mais tarde, né? Ou fazer a produção dele, do material dele mais tarde, ou comprar o material dele numa outra data, porque tudo é com ele, mas é mais flexível. Só que isso serve para que as pessoas fiquem atentas, né? Um alerta de que o MEI não é um oba-oba. Fui lá, me formalizei, agora eu sou empresário, dono da minha empresa, tá ótimo, posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Muito pelo contrário. O MEI exige muita disciplina, muita responsabilidade. Dedicação, né? Muita dedicação. Mas tem muitas vantagens. Olha só, tem 2 coisas que eu preciso falar. A Ana Sorriso acabou de entrar, tem recado para ela aqui já. Olha só, a Gene Landes, ela está perguntando se MEI pode contratar funcionário. Pode. Pode. Ele pode contratar um único funcionário. Não pode ter 2. 2 funcionários, para MEI, não existe. Ele é legal. Então, o MEI pode ter um único funcionário. E aí, cabe aqui deixar bem frisado o seguinte: esse um único funcionário pode ganhar quanto você quiser também? Não. Esse único funcionário que você pode contratar, ele pode ganhar o piso da categoria dele. Então, é o seguinte, ela trabalha como cabeleireira, MEI. Então, se você vai contratar uma outra cabeleireira, um auxiliar de cabeleireiro para você no seu MEI, ele vai ter que ganhar o piso daquele auxiliar de cabeleireiro. Entende?
Isso, na verdade, foi feito porque é, todo mundo sempre dá um jeitinho de burlar o sistema. Então, existiam algumas pessoas, MEI, que cadastravam um funcionário, né, que ganhava mais um salário 4 vezes maior do que a média, porque depois ele demitia esse funcionário, né? E esse funcionário iria ter o direito dele de tudo, de seguro-desemprego, de FGTS, de várias coisas, e dividia com o MEI. Então, assim, para Só no isso, Brasil, né? ficou garantido que o piso salarial desse único funcionário que o MEI vai ter é aquele que ele vai registrar na carteira dele, do qual ele vai ter direito. Uhum. É claro que, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo do que eu sei que acontece com as meninas, principalmente. Até há muitos anos atrás aconteceu um caso onde ainda não existia essa formalização do MEI nessa ocasião. Salão de beleza. Salão de beleza, a gente sabe que tem um monte de barbeiro, cabeleireiro, cabeleireiras, esteticista, manicure, pedicure, tem uma série de coisas, né? Design de sobrancelha, tem escovista, tem a minha da coloração, tem as meninas que só fazem as lavagens. Então, o cabeleireiro é um mundo de gente que trabalha, cada um ali no seu quadrado, cada um com as suas especificações. E o que acontece? O salão de cabeleireiro, ele não tinha uma legislação própria que regesse o trabalho que era realizado ali dentro, né? E cada salão contratava os funcionários do jeito que queriam. Um cobrava comissão, fazia a compra do material e cobrava comissão. Alguns uma comissão até abusiva, mas o funcionário aceitava. Outros trabalhavam como se fosse por conta própria, só alugava alugava a cadeira, salão. Outros eram funcionários mesmo como registrado naquele salão, então não tinha uma coisa, uma orientação. E aí o que aconteceu? Numa determinada vez, a pessoa que trabalhava como cabeleireira nesse salão, ela foi mandada embora e ela entrou com uma ação, né, trabalhista, requerendo aquilo que ela julgava ter direito. E o salão, por não ter, né, aquela documentação certinha, não ter como comprovar se era verdade ou mentira aquilo que foi alegado, ele foi condenado num valor muito alto. Recorreu, mas acabou perdendo, ele realmente teve que indenizar a funcionária num valor super alto. Daí para frente começou essa discussão sobre esses funcionários que trabalham com mais liberdade, né? Porque no salão você também trabalha com uma certa liberdade, já que você é dona da sua agenda. claro. E aí o que acontece? Hoje, com o MEI, a legislação já meio que praticamente pacificou isso aí. Por quê? Hoje, quando você vai trabalhar num lugar como um salão, por exemplo, a pessoa pergunta para você: você tem MEI? Se você falar que não tem, a pessoa não contrata mais você. Por quê? Ela vai pegar você para trabalhar ali, mas ela vai pegar você para trabalhar ali como MEI e não como funcionária dela. Ou seja, você vai ocupar o espaço, mas ela não vai ter nenhuma obrigação trabalhista com Nenhum você. encargo, é verdade. Então, hoje é muito importante que qualquer pessoa que exerça qualquer tipo de atividade tenha um MEI. Porque hoje as pessoas não querem ter, né? O Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Quando a gente fala de tributo, de imposto, de encargo, no Brasil é um recorde, muito alto. Então, não é uma questão de esperteza ou uma questão do dono da empresa não ser empático com o funcionário, não é nada disso. É que realmente custa caro. Exatamente, é que realmente uma empresa no Brasil custa muito caro. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu com o empregado doméstico, né? Que o patrão não aguentava. Exato. Né? Então, hoje, quando você vai contratar alguém, a primeira pergunta, a coisa mais comum que se vê hoje é: você é MEI? E às vezes a pessoa fala para você: olha, eu gostei muito de você, esse trabalho eu acho que vai dar certo para você, mas eu preciso que você tenha um MEI. Aí a pessoa vai lá e se cadastra. 7 dias para você fazer o seu cadastro no MEI e trazer um númerozinho comprovando que você abriu o seu MEI
para ele poder te contratar, entre aspas, para você oferecer aquele serviço ali para ele. Porque, como você falou, isso aconteceu com a empregada doméstica. Veja bem, o nosso presidente hoje, na época da lei das empregadas domésticas, ele, com aquela fala dele de sempre exagerada, ele bateu o pé dizendo: não, essa lei é um absurdo, as pessoas vão ter que... Até ontem eu estava assistindo uma entrevista onde, de novo, ele falou a mesma coisa. As pessoas têm que escolher se querem ter trabalho ou querem ter direito. Parece uma fala absurda, como de fato é. Na verdade, as pessoas querem trabalhar e ter direito. Tem direito. As pessoas não deveriam ter que escolher entre trabalhar e ter direito. Só que aqui no Brasil, justamente porque é esse país de tributo, de imposto, de obrigação de encargo totalmente arbitrário e exagerado, entendeu? As pessoas praticamente têm que fazer essa escolha, né? E aí o que aconteceu com as empregadas domésticas? As empregadas domésticas eram funcionários que não existia a categoria, o sindicato, a lei das empregadas domésticas. Elas não, simplesmente elas trabalhavam. Elas não tinham direito aos direitos que a lei trabalhista dá para o funcionário. Elas não tinham, ou seja, elas não tinham direito. As empregadas domésticas eram as escravas modernas, trabalhavam. Só isso. Entendeu? Ia mandada embora depois de anos, sem direito nenhum. Sem férias, sem 13º. Ainda ficava pior assim. No caso das empregadas domésticas, que residiam no domicílio, tinham um domicílio na casa onde prestava serviço, e as babás também, muito comum para as babás também. E as mulheres queriam que as babás residissem. E aí o que acontecia? Depois de 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, às vezes 30 anos, trabalhando para uma mesma família, ou na mesma família, assim, hoje era funcionária da avó, que passou para a mãe, que passou para a filha, que passou para a neta. Isso era muito comum, né? Essa pessoa ia embora, não tinha direito à aposentadoria, não tinha um plano de saúde, não tinha benefício nenhum. Nada. Então, assim, as pessoas pensam: será que foi bom essa regulamentação das empregadas domésticas? Olha, eu, por exemplo, sempre penso que é muito bom você ter o seu registro. Você ter como comprovar quanto tempo você trabalhou, quanto tempo você... E quando você vai poder se aposentar, quais são os seus direitos. Você ter o direito do auxílio doença, como falei, do auxílio maternidade, férias, 13º, né? Contribuição do FGTS. Eu acho que tudo isso é muito importante. Eu penso que ninguém devia trabalhar sem esses direitos. Agora, se a gente for parar para pensar no impacto que isso gerou, claro que, por conta desses encargos altíssimos, muitas famílias simplesmente liberaram as empregadas domésticas do trabalho, dispensaram essas empregadas domésticas, e muitas dessas famílias dispensaram, mas recontrataram, só que recontrataram como diarista. Ou seja, elas não têm a responsabilidade dos encargos trabalhistas, porque a pessoa trabalha como diarista. Agora, se foi bom ou se foi ruim, é como eu sempre falo: tudo traz vantagem e tudo traz desvantagem, né? Mas se você olhar, né, pelo lado social da coisa, pelo lado moral da coisa, isso evita que essa empregada seja explorada, né? Sim, o patrão agora sabe dos direitos dela, né? E se ela for não, ela tem que ser MEI. Então, vou aproveitar esse gancho aqui, que acabou de entrar aqui a Aninha. A Aninha foi minha secretária lá de casa durante um tempo. E aí, o que acontece? Por que é importante, por exemplo, uma empregada doméstica como a Aninha, que ela era diarista, ia lá na minha casa 2 vezes por semana, fazia o trabalhinho dela. Então, o que acontece com isso? Vamos supor que a Aninha precisa comprar uma geladeira no ponto frio. Não tem como comprovar a renda dela. Entendeu? A partir do momento, se você está na informalidade, você não tem. A partir do momento que você tem o seu MEI cadastrado, registrado, você tem o seu CNPJ, quando você for lá, sim, aqui está o meu comprovante de renda. Eu sou uma microempresária, não é verdade? E não só para comprar alguma coisa, por exemplo, para você viajar aqui para os Estados Unidos, eles pedem qual é a sua renda.
comprova sua renda. Me diz que você tem um vínculo no seu país, que você não vai para os Estados Unidos ou para a Europa, não vai voltar nunca mais para o Brasil. O seu vínculo está ali. Eu tenho uma empresa, eu sou microempreendedora. Aqui está, né? Aqui está o meu rendimento mensal. Eu tenho condição de ir e voltar. Ou seja, você não tem aquele vínculo trabalhista na lei, no regime CLT, mas você está amparado pelo MEI, né? Que encaixa nesses itens todos que você já falou, não é verdade? Exato, exato. E assim, como você estava falando, muito importante que as pessoas tenham isso formalizado. Porque, veja bem, essa questão de exploração de trabalho, antigamente, não tinha jornada de trabalho para essas pessoas. Trabalhavam 12, 14 horas. A gente está falando da empregada doméstica, mas o porteiro era igual, o caseiro era igual, né? Então, assim, todas essas pessoas que faziam esse tipo de trabalho não tinha nenhum amparo. Quer dizer, o patrão chamou, está na hora. Não tinha hora de dormir, não tinha hora de acordar, não tinha hora de almoço, não tinha hora para sair do trabalho, né? Não tinha direito a nada. Vale transporte? Não. Vale refeição? Não. A pessoa já ganhava uma miséria, né? Tinha que trazer a marmita, ainda gastar metade do salário com a passagem, com o transporte. E ainda tem um detalhe, assim, e aí umas coisas que acontecem, né? Porque cada pessoa uma pessoa, que nesses casos ainda existiam aqueles patrões que não autorizavam o funcionário a se alimentar na residência. Exato. Ou ele a marmita dele, ou ele saía para almoçar ali embaixo, na praça, como a gente cansou de ver, entendeu? Depois voltava para o serviço, não tinha nenhuma hora de descanso. Exato. Então, assim, eu penso que essa legislação veio realmente para trazer os benefícios. E eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dizer o seguinte, quem pode pagar, pode, pega e paga. Quem não pode, ou faz o seu servicinho, ou diminui a quantidade de servicinho e contrata uma pessoa 1 ou 2 vezes por semana. Exato. E outra coisa, e olha só, gente, isso também foi um movimento libertador. Por quê? Porque você não está obrigado, vamos supor, o pessoal do cabeleireiro, a diarista, né? Antigamente ela trabalhava o mês inteiro naquela casa, né? Com a chegada do MEI, você pode trabalhar na minha casa hoje na minha casa, Simone, 2 dias, na segunda e na quarta, vamos supor, a Aninha está na minha casa. Aí a minha casa tem 3 quartos, 120. Vai para casa da Cíntia, tem 5 quartos, 200, né? Exato. E o seu MEI está garantido, você não está na casa daquela mesma pessoa, com aquele mesmo drama, né? Aquela mesma problemática de sempre. Você trabalha 2 dias aqui, 2 dias ali, você tem a liberdade de escolher o dia que você vai trabalhar, quanto tempo que você trabalhar, quanto você vai cobrar pelo seu serviço prestado. Isso assim, é uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, entendeu? E você não precisa trabalhar 8 horas todo dia, você pode trabalhar 6, você pode trabalhar 4, né? Você pode fazer uma casa ou 2 casas. Se você trabalha no salão, não, olha só. Na segunda e na sexta, eu estou no salão aqui. Na terça, no sábado, entrou no lugar. Porque naquele outro bairro, a clientela é maior nesse dia aqui, né? Exatamente. Muito mais flexível. Isso aí. Essa flexibilidade é muito importante. Porque você não está preso a um só lugar, uma só empresa, um só patrão. horário, um só patrão. Você não está com aquele rigor, com aquela rigorosidade. E você vai ver o que melhor te atende. Ou seja, ai, nossa, meu patrão mora a 2, 3 horas da minha casa. Não, mas no dia tal, aqui no bairro mais próximo, eu consigo a mesma renda. Então, para que eu vou lá longe, né, buscar aquele valor que se eu aguardar 1 dos dias? Então, assim, essa flexibilidade, ela só traz benefício. Por quê? Quando você tem essa flexibilidade, você vai escolher o dia de melhor movimento, no lugar, na empresa, no bairro de melhor movimento para você. Além do que, você pode fazer composições. Como você falou, 2 dias aqui, 2 dias ali, ou metade do período num lugar, metade do período no outro lugar. E isso, assim, ao contrário do que algumas pessoas pensam também, algumas pessoas, depois que passaram a trabalhar nesse novo regime,
aumentaram a renda. A renda, com certeza. Elas estavam descabeladas achando que não ia ter emprego. Muito pelo contrário, elas foram surpreendidas Mas a positivamente. demanda existe, né? Exatamente, porque elas aumentaram a renda. Né? Hoje a gente conhece, eu, por exemplo, eu conheço uma moça, até uma jovem, que ela é transista, ou seja, ela faz tranças no cabelo. E daí o que acontece? 4 dias na semana, ela trabalha num respectivo lugar, num salão, que não é dela, é parceria, é 50%. E um dia na semana, ela trabalha na própria casa dela, no estúdiozinho que ela montou na casa dela. E aí, veja bem, ela escolheu esse dia da semana, um dia, que é sexta-feira, próximo do final de semana, para ela já não ter que se deslocar para o centro, pegar aquele trânsito louco de sexta-feira das cidades grandes, entendeu? Ela, nesse dia ela já nem sai de casa, ela atende os clientes dela no conforto da casa dela, e ali a despesa dela, até porque o trabalho dela não exige muita despesa para manutenção, para realização, porque ela é transista, ou seja, isso não aumentou a conta de água da casa dela, a conta de luz, a carta de telefone, não aumentou o pacote de internet, não trouxe despesa adicional para ela, ela ganha o livre dela em casa. E em conversa com ela, ela me disse que o livre que ela ganha em casa é superior ao que ela ganha no salão nos 4 dias da semana. 4 dias, olha isso. Incrível, né? Incrível. Então, o que isso significa dizer? Então, o que isso significa dizer? Que ela tem um dia dela da semana de dinheiro extra que ela usa para fazer outras coisas. Exato. Ela falou para mim, desde o momento que ela começou a trabalhar dessa maneira, aí as pessoas fazem planos, essa que é a verdade. E isso é uma flexibilização tão grande que você consegue sonhar, fazer planos e ter meta. Exato. Então, isso ela já fez o que ela queria fazer na casa dela, ela adquiriu as coisas que ela queria adquirir de imóveis para a casa dela, ela já fez uma poupança, ela já fez 2 viagens, ela que ótimo isso, né? Então, assim, é tudo... Às vezes as pessoas pensam só no negativo. As pessoas não pensam no que perdeu, as pessoas têm que pensar no que ganhou. Porque ela, por exemplo, é uma dessas pessoas que fala que só teve benefício. E outra coisa, qualidade de vida não tem preço. Imagina, as pessoas às vezes levam 4 horas do seu dia indo de um lado para o outro, e chegar lá, tem um patrão, um problema, né? É claro que nem todo mundo, né, tem profissões e profissões, profissionais e profissionais. Mas para quem está na informalidade, o MEI foi a melhor coisa que se criou até hoje, não é verdade? Olha só, tem uma pergunta aqui, olha só. Se eu sou MEI, eu posso ter um faturamento de 2 milhões de dólares por ano, ou eu tenho uma meta? Tem um teto, né? Tem meta, de jeito nenhum. Mas olha, se você tiver faturamento de 2 milhões de dólares por mês, me contrata! Se eu tiver, eu não te conto, fico pra mim. Olha só. Na verdade, não. O MEI tem um teto. Atualmente, o faturamento anual dele é até 81 mil reais. Agora, existe uma flexibilização. As pessoas pensam 81.001 reais, não pode? Claro que pode. Existe uma flexibilização aí, até 100 mil reais. Mas isso é assim, é de receita, deixa eu falar para o pessoal entender, é bruto ou é líquido? É tipo assim, é bruto, é todo o dinheiro que eu ganhei, ou é o líquido que é o meu lucro? Eu posso ter um lucro até de... Exatamente. Essa é uma discussão muito grande, por isso que eu estou te falando uma flexibilização. Você, literalmente, seria do seu faturamento. E aí as pessoas não sabem se o faturamento é o lucro ou todo aquilo bruto, tudo que movimentou. O faturamento é o que entra, é o que sai, tudo que você movimentou. Esse é o faturamento. Por isso que uma das recomendações é, quando você abrir um MEI, você contrata o contador. Aí todo mundo fala, mas tem que pagar os honorários do contador, é muito caro. Claro, mas não trabalha de graça, não. Os honorários do contador para o MEI é muito barato. Então, não é o valor do contador para a grande empresa. Então, o contador do MEI
ele vai cobrar de você uma taxa que equivale à sua contribuição mensal, para te dar essa mesma assistência. E o que acontece? Ele vai cuidar do seu faturamento. Por que ele vai cuidar do seu faturamento? Porque ele vai cuidar para que as suas contas não excedam. Como você não tem muita habilidade com as contas, com o faturamento, com o receita, o que entra, o que sai, o líquido, o bruto, aqueles impostos todos que você não está obrigado a pagar, praticamente você corre um risco muito grande de você exceder esse teto. Ao contrário do que as pessoas pensam 80 mil, nunca vou chegar lá. Mas acontece que o MEI, num piscar de olhos, está fazendo 100 mil. Essa que é a verdade. Olha só. Se você parar para pensar, né? Que se você botar aí 12 meses, 7 mil reais por mês, sim, pronto, já foi. Veja bem, eu tenho uma moça que trabalha como manicure. Na verdade, ela não é manicure convencional, ela é estilista de unhas, ela faz designer com unhas de acrílico, porcelana, fibra. Então, a gente sabe que esse serviço é um serviço bem mais caro. Ele custa em uma média de 100, 150 reais em algumas cidades do Brasil, em outras cidades até 200, 250 reais. Né? E o que acontece? Essa pessoa ela tem uma renda mensal de 12 mil, 10 mil, 15 mil reais fazendo unha. As pessoas falam, meu Deus, fazendo unha E aí o que acontece? Essa renda, 10 mil por mês são 120 mil, já passou, não pode ser mês. Mas aí ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que deduzir, por isso que ela precisa do contador, para deduzir tudo que ela gastou de insumo, né? Isso. Que é o material que ela compra para fazer isso, certo? Ela vai ter que deduzir as despesas que ela tem, todas as despesas que ela tem. O contador dela vai fazer as isenções dela, como eu falei, ela tem direito a uma série de isenções fiscais, de imposto de renda, de PIS, COFINS, etc., para que essa conta, no final, feche e não ultrapasse o teto dela. Claro. Ele não é mágico. Você também não pode esperar que o seu contador vai transformar o seu orçamento de 1 milhão em 100 mil. E aí, gente, guarde os seus recibos. Né? Exato. O brasileiro tem mania de jogar recibo fora, eu não entendo isso. Tudo fora. Joga tudo, recibo. Não guarda nada, não sabe onde colocou as coisas. Por isso que se fala que a primeira característica do MEI é disciplina e organização. Por quê? Ele precisa ser uma pessoa muito disciplinada e muito organizada para ter todas essas despesas anotadas na ponta do lápis. Porque isso chega para o seu contador mês a mês. Um livrinho, mês a mês, você atualiza, mês a mês ele atualiza. Para que no final do ano você não tenha ultrapassado esse teto. Por quê? Se você ultrapassar esse teto, a Receita Federal vai dizer para você que você não pode ser mais MEI. Pode ser MEI. Você vai ter que aumentar, ampliar para a pequena empresa. E aí, alguma das vantagens que você tem como MEI, você vai perder. Então, é importante isso, que você saiba que o MEI, ele atende essa faixa e que é muito importante que você leve as suas contas ali no dia a dia, na ponta do lápis, para que você não ultrapasse o seu teto. Claro, que você até falou isso anteriormente. Nesse momento que a gente viveu, que a gente viveu, não, que a gente está vivendo. Está vivendo de pandemia. Algumas pessoas, como eram formalizadas, receberam um auxílio do governo. Outras não receberam. Aí é importante fazer um esclarecimento. Teve gente que falou assim, eu sou MEI e eu não recebi o auxílio emergencial. Mas não é desse auxílio que nós estamos falando. Porque o auxílio emergencial foram para pessoas físicas. Nós estamos falando do auxílio para pessoa jurídica, igual você, MEI, passa a ser pessoa jurídica. E foi feita uma linha de crédito próprio para essas microempreendedoras individuais e para as pequenas empresas. Aí chove aqueles comentários, eu fiz, eu me cadastrei, eu não recebi, o banco não liberou as travas. Mas aí já é outra história, né? Isso aí já é uma outra história, porque o governo, na verdade, ele não se planejou, né? Ele, no papel,
ele elaborou a linha de crédito para esse grupo de pessoas, mas acontece faltou que... planejamento para executar, né? Exatamente, um planejamento para depois, com uma execução difícil, com critérios de avaliação mais subjetivo possível, que as pessoas não conseguiram entender até hoje o que de fato está acontecendo com essa liberação da linha de crédito. Mas o fato é que aqueles que estavam registrados como MEI tiveram uma linha de crédito próprio para eles. Eles não ficaram desassistidos. Aquele que era informal teve que fazer um cadastro às pressas no CAD único para tentar receber esse auxílio emergencial, que era só de R$ 600. E Deus sabe se conseguiu receber ou não. Porque está em análise até hoje. Então, né? gente, se você está na informalidade, até hoje você estava. Amanhã, corre no site do Sebrae e se cadastra. Quero deixar uma dica aqui, principalmente para as diaristas. Você que é diarista, você pode se cadastrar no MEI. Não custa nada. Custa não, né? Não custa nada. Gente, gratuitamente, vai lá no site do Sebrae, coloque seus dados. Em 7 dias depois, você já vai estar cadastrado, tudo direitinho. Por quê? Você pode ser acometida ou acometido de uma doença de uma hora para outra. Você pode, de repente, ter uma gravidez que você não estava planejando, você vai ter seu direito, né? Você pode precisar até de uma linha de crédito para alguma coisa. Se você for MEI, você está cadastrado, entendeu? Não dá para ficar... Essa época de você ficar na informalidade já era. Não existe mais motivo para você ficar informal, né? Exato. E assim, a Carol está perguntando, tem valor mínimo? Não, não tem valor mínimo, né? Não, na verdade, não tem. Não, mínimo não. Mínimo não. Qualquer um pode ser MEI. E assim, as pessoas pensam assim, todo mundo pode ser MEI? Não, todo mundo também não. Não é assim. Primeiro, você tem que ter 18 anos, né? Exato. De idade, né? Aí as pessoas perguntam, outra coisa, precisa ser capaz, você precisa estar em plena saúde mental, ser capaz de acordo com a lei, para você exercer esse tipo de atividade. Gente, isso quer dizer o seguinte, se você é deficiente, você também pode trabalhar, né? Ele não está incapaz. Se você não você não tem a visão, ou você é surdo, é mudo, entendeu? Você não está incapacitado. Exato. Não é incapaz. Incapaz é aquela pessoa que não pode, de maneira nenhuma, não tem condições mentais de realizar um serviço, uma tarefa, elaborar um produto. Isso é o incapaz. Ele não pode, ele não é capaz de administrar nem a própria vida. Então, ele não pode, de jeito nenhum. É diferente de ser deficiente. Agora, se você tem algum tipo, você é portador de necessidade especial, né? Você é deficiente visual ou é mudo, né? Da fala ou da audição. E muitas vezes as pessoas pensam assim, mas então o síndrome de Down não pode trabalhar? Pode. O autista não pode trabalhar? Pode também. Cada uma dessas coisas tem uma regra, uma legislação. Uma regra, mas de certo que você, que é acometido desses tipos de doença, mas está apto para o mercado de trabalho, você pode ser MEI. Assim, existe uma condição, assim, quais são as pessoas que não podem ser MEI? O funcionário público não pode ser MEI, e aquela pessoa que já é sócia de uma outra empresa não pode ser MEI. E se for menor de 18? Não pode ser MEI. E se for incapaz? Exatamente. Fora essas 4 situações, funcionário público, sócio de outra empresa, menor ou incapaz, todo o resto da população pode ser MEI. E assim, não, como a Carol perguntou, não existe um mínimo. Você pode faturar R$100 por mês e ser MEI. Você pode faturar até R$100.000 por ano e ser MEI. Sabe por quê? Porque existe muito... tem pessoas que acham, mas eu só vendo uma pipoquinha aqui na porta da minha casa, eu só vendo pipoca na porta do cinema no final de semana. É pouco. Mas mesmo assim você pode ser MEI. Exato. Mesmo assim você pode ser MEI.
Olha, gente, a nossa live está quase acabando e eu vou fazer a última perguntinha, hein? Olha só, tem gente que perguntou assim para mim, ué, e eu sou MEI, eu tenho que pagar o cartão do INSS? Então, na verdade, essa contribuição que você faz mês a mês quando você paga o seu DAS é destinado para isso. Você paga aquela guiazinha que você. É como se você estivesse pagando recolhendo o seu INSS. Ele serve para isto. Como eu falei, ele varia ali. Deixa eu dar uma consultadinha aqui. R$ 47,80 é o menor. Que eu te interrompi. Fala de novo. R$ 47,80 é a menor contribuição. E a maior contribuição é de R$ 53,70. Então, entre R$ 47 e R$ 53, o seu contador ele vai gerar para você essa guiazinha chamada DAS. E você vai pagar. Pronto, juntou ali dentro. Todo mês você vai pagar isso. Entendi. Outra coisa, mas tem gente que fala assim, mas essa aposentadoria vai ser muito pouca. Aí se ela quiser, né, complementar um pouquinho maior, né? Exato. Você pode fazer o pagamento para complementação do seu INSS, como você falou também, existem vários MEIs que eles já são funcionários de outra empresa e ele tem a atividade dele de MEI como extra. E daí, na verdade, o que ele recolhe para o extra já é o complemento do INSS da ocupação principal dele. Claro. No futuro, quando ele se aposentar, tudo aquilo que ele recolheu do MEI vai servir para complementar a aposentadoria dele. Então, é perfeito, na verdade. Porque hoje, se você for parar para pensar, quando você recolhe o seu INSS ali, todo mês do seu emprego formal, você recolhe ali 100 até R$ 200, é de acordo com a sua faixa salarial, 8%, né? Então, você recolhe aquilo ali por mês. Já no MEI, você já sabe. Já é R$ 50. Pronto. Acabou. Você já está fazendo o complemento para a sua aposentadoria. Isso. Gente, essa foi a nossa live de hoje, falando dos trabalhadores informais. Já sabemos que, com raríssimas exceções, praticamente todo mundo, independente da atividade profissional que você tenha, você pode ser MEI, não é verdade? Isso. E é fácil. É só ir lá, vai lá no site do Sebrae e se cadastre. 7 dias vai estar tudo pronto para você e você já está pronto para iniciar uma nova vida. Exatamente. Não, e um outro detalhe. Se essa pessoa que estiver interessada nisso for uma pessoa que entende melhorzinho assim das coisas, ela mesma pode entrar diretamente no site da Receita Federal, receita.gov.br, e lá vai ter a possibilidade ela mesma fazer a sua própria inscrição ali, no próprio site da Receita Federal, ficar pronto na hora, não precisa esperar 7 dias. Viu, gente? Então, Bem se você não tiver acesso aí, computador, aí você pode procurar um contador para te ajudar com isso. Porque às vezes a pessoa entra no computador, aí na internet, aí vê muita informação, muita letrinha, fica meio perdido, ficou na dúvida. Vale a pena você pegar um dinheirinho e pagar um contador só para te ajudar a fazer isso. Porque, afinal de contas, quando você começar a fazer seus negócios, você vai precisar de um contador mesmo, né? Você sabe que aqui no Brasil, a maioria dos contadores que atende ao MEI, ele faz essa consulta para o MEI, ele faz essa abertura de cadastro do MEI, tudo isso ele formaliza a pastinha do MEI de graça. O MEI só assume o compromisso de fazer as contas dele, a impressão do DAS com esse contador. Gente, tem contador que faz isso pelo mesmo preço, R$ 50. Isso, gente. Então é irrisório esse valor. É isso que você recebe pela segurança que você tem. Exato. E outra coisa, gente, tudo isso que a gente falou é a parte legal da coisa, né? É andar direitinho ali, mas existe o fator social, moral, né? O que você faz? Eu sou um microempreendedor, né? Exato. Isso mexe com
com o seu, com a sua autoestima enquanto profissional, Valor enquanto pessoal. Exato, entendeu? Isso é muito legal. Para as mulheres, então, a gente aqui sempre bate na tecla das mulheres. Tem muitas mulheres aí que saem dos relacionamentos que não tá legal. Vai lá, abre o seu MEI, você dá um pontapé inicial, já começa certo. Foi isso, e aí você me lembrou de um alerta que eu queria fazer e tinha esquecido, já ia acabar a live sem fazer. Essas moças que vendem bijuteria ou maquiagem, essas coisas assim, ou pela internet, ou de porta, ou no seu serviço principal, essas moças todas podem e devem ser MEI, entende? Porque, como eu falei, primeiro é uma complementação de renda, e depois que é uma valorização da própria atividade. Não é um simples bico, é uma atividade empresarial. Você compra, você revende, você negocia, né? Você entrega o seu produto. Então, é uma atividade empresarial. Você é a dona do seu negócio. Isso. Ou seja, de hoje em diante, ninguém mais faz bico. Todo mundo é microempreendedor individual. Exatamente. Isso é ótimo. É isso mesmo. Gente, olha só. Chá comigo! A nossa live Chá de Direito sempre traz assuntos de nosso interesse, meu, seu, né? Eu gosto de dizer para as meninas, Simone, você sabe de tudo isso. Gente, a gente sabe, né? A Cíntia sabe ainda mais, mas a gente dá uma estudada no assunto, né? Porque não adianta eu chegar aqui e começar a falar uma porção de nome de imposto e siglas e as pessoas não entenderem, porque informação assim está assim na televisão, a pessoa passa correndo, não viu, né? Não conseguiu entender, e aí foi muito rápido, né? Aqui dá vontade. Aqui, ó, vamos deixar o like no vídeo. Olha, Carolina. Todo mundo que está tirando suas dúvidas, exato. E aí, aqui também a pessoa tem a opção de fazer uma pergunta, né? Teve uma dúvida e tal. E isso que é legal, né? Isso, e tem mais. A gente está sempre à disposição para as pessoas que não fizeram a pergunta enquanto a live estava no ar, fazer depois. Tem gente que fica inibido, né, de perguntar. Olha só, e falando sobre isso, vou aproveitar que sexta-feira eu vou entrevistar uma amiga nossa do nosso grupo do Mato Grosso do Sul, que ela faz artesanato. E aí, na live, eu vou perguntar para ela, você é MEI? Se ela não for, já vou pegar ela, vai fazer seu cadastro do MEI. Porque, olha só, como muitas de nós, olha só, é um trabalho que faz a mãe, a filha e a neta. Tá mulheres vendo? super poderosas do nosso grupo, né? Viu? Gente, vamos dar um tchau? Tchau para vocês. Tchau, gente. A gente vai se falando e aguarde. Semana que vem a nossa live Chá de Direito vai estar, ó, daqui. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, Cíntia. Obrigada, irmã. Tchau. Beijo. Tchau.